Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando. Tem alguém por aí? Ao vivo e a cores, diretamente de São Paulo, para todo o Brasil e o mundo. Bem-vindos, várias pessoas sendo notificadas da live ao vivo. Quando fala live, às vezes o pessoal dá uma enjoada, né? Da palavra em si, mas na verdade é assim, é o nosso culto, é o nosso encontro, é o compartilhamento daquilo que Deus tem nos dado por esses dias. E muitas vezes experiências com Deus que a gente teve e tem ao longo de anos de vida, de ministério, e que aqui a gente compartilha. E eu, boa noite, Cláudia, bem-vinda. E eu já quero adiantar aqui que essa live vai ficar marcada na sua vida. Essa palavra de hoje, essa ministração, será para você compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Inclusive agora, se você puder compartilhar agora, tá bom? Você do Instagram, manda aí no direct, você do Facebook, manda aí no WhatsApp, manda nos grupos dos quais você faz parte. O pessoal do YouTube vai compartilhar o link lá nos seus grupos de WhatsApp, porque vai fazer toda a diferença, pode ter certeza disso. Janice, já nos falamos hoje algumas vezes durante o dia, Deus te abençoe. É interessante, se me permite contar, Janice, que as pessoas falam comigo e algumas pessoas, eu sou advogado delas também, então elas não sabem. Uma hora fala pastor, outra hora fala doutor, para algumas eu cheguei a dar aula. Então aí já misturava o professor. O que eu falo? É assim mesmo. Mistura tudo. É o seu amigo Ricardo Santos. Vamos chegando, gente. Bem-vindos, boa noite. Que alegria estar com vocês aqui. 10 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Eu quero falar hoje o seguinte: o seu trabalho no reino não é vão. O seu trabalho no reino... Boa noite, Creomar, bem-vindo, Deus abençoe. O seu trabalho para Deus, o seu trabalho no reino não é vão, não é inútil. Eu garanto isso, eu quero discutir com você sobre isso nesta noite. Quero conversar um pouquinho a respeito disso. E tem alguns testemunhos fortíssimos para ministrar na sua vida. Então vai dando coração aí, vai dando like, vai dando ok. Pessoal do YouTube, não esqueça de desde já se inscrever no canal, dar o seu apoio, deixar o seu gostei, deixar o seu comentário, tá bom? E principalmente compartilhar. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom demais. Alexa, abaixar o volume. Queridos, deixa eu ler para vocês aqui, enquanto mais pessoas vão chegando. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 57 e 58. Então, o tema da nossa conversa hoje, o tema da nossa mensagem é: seu trabalho no reino não é vão. Tudo que você faz para Deus não é vão, não é inútil. Há aquilo que você faz e fica sabendo do resultado. Alguém dá um testemunho: olha, lembra quando você falou comigo? Lembra quando você orou por mim? Lembra quando a gente trabalhou junto, quando a gente era vizinho? E aí a pessoa conta o testemunho que se converteu, que foi curada, que foi abençoada através da sua vida.
Lembra aquela época que eu estava passando um aperto muito grande, você me socorreu financeiramente, você me ajudou, você foi o único que não me abandonou, que estendeu a mão. Lembra aquele ato de bondade? Então, há coisas que você faz aqui para as pessoas, para Deus, para o reino, e que você fica sabendo, você vê o resultado. Há outras que você vai colher na vida eterna. Há outras que... Boa noite, Janete, bem-vinda. Há outros resultados, outras glórias, né? Louros, que você vai colher e receber diretamente do Senhor Jesus, diretamente dele. Uma coroa cheia de estrelas, porque tem gente que ele se converte e vai para o céu. Basta, pelo menos ele entrou, glória a Deus. Mas o céu é um reino, tem toda uma organização, não é? E não vão ser todos iguais, todo mundo com asinha, voando, anjinho, não. É tudo organizado. É tudo organizado. Não dá para dizer que foi a mesma coisa, o que uma pessoa fez e o que a outra fez. Tem gente que tem dado a vida por Cristo, pelo reino, pelas almas. Eu vejo, me perdoe se você é pastor, mas eu vejo pastores olhando para o Brasil e para a igreja como com um olhar negativo, com um olhar pessimista. Dizendo, o crente já não ora como antes. Mas sempre teve crente que não orou. As pessoas não têm ido à igreja, sempre teve gente que saiu da igreja, que não frequentou mais a igreja. Eu tenho 36 anos de ministério, esse ano vai para 37. E a vida toda eu vi isso. O que mudou só é que a distração hoje é outra, são as redes sociais, principalmente, né? A gente enfrentou aí uma pandemia, tudo mais, mas a pandemia não desviou ninguém, ela só revelou quem já não estava bem. Agora, eu não posso olhar a igreja com maus olhos, senão eu vou ser comparado a Elias. Elias se escondeu na caverna, pediu para morrer, porque ele disse assim, no seu mundinho, perdão, deixa eu refazer isso. Elias foi um grande profeta, um grande homem de Deus. Estou falando de um momento da vida dele. Ele fugiu para a caverna e no mundo que ele criou ao seu redor, ele disse assim, Senhor, só eu sobrei em Israel, fiel ao Senhor. E Deus olhou para ele e falou, Elias, existem 7.000 que não se dobraram. Sabe de nada, inocente. Peraí. Então vamos parar com esse olhar pessimista. A igreja não ora, a igreja não tem mais crente fervoroso, crente firme. Que isso? Eu vejo pessoas dedicadíssimas, eu vejo pastores que respiram o evangelho, vivem a igreja, dão a própria vida pelas ovelhas de Cristo. Peraí, vamos olhar direito, vamos enxergar com a lente certa. E falando nisso, eu quero dizer o quê? Que tudo que você faz para Deus, tudo que você faz pelo reino, tudo que você planta, a sua dedicação, as suas orações, você intercede pelo vizinho, pelo colega de trabalho, pelo seu bairro, pelo seu país. Quando você abre a boca e fala de Jesus e prega a palavra e anuncia o reino e dá um testemunho seu, o que Jesus fez na sua vida, porque testemunho é esse, você falar do que você tem visto, ouvido, vivido, experimentado. Você não precisa ser um pastor para testemunhar. Testemunhar? Você viu o que aconteceu ali? Não, eu não vi. Então eu não posso testemunhar, não posso falar. Agora, o que Jesus fez na sua vida? Oi, Eunice, boa noite, bem-vinda, Deus abençoe. O que Jesus fez na sua vida? Ele fez isso, ele fez aquilo, então você é testemunha. Você fala do que você experimentou, do que você viu. Todos podemos testemunhar.
daquilo que Ele fez na nossa vida. E tudo aquilo que você faz, uma oferta, um dízimo, uma semente, um voto, tudo que você faz no reino tem resultado. Tem resultado. Como eu disse, alguns a gente fica sabendo, outros só quando estivermos lá com Jesus que Ele vai revelar, que Ele vai mostrar. Olha aqui, ó, o que o seu ato fez, o que a sua atitude causou. É tão maravilhoso isso. Então deixa eu ler o texto para você. Bem-vindo, viu, quem chegou agora. 1 Coríntios 15, versículos 57 e 58, diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Pastor Flaviano, bem-vindo, Deus abençoe, paz. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo, você precisa saber isso, se não sabia eu estou te contando, sabendo que o vosso trabalho não é vão, inútil no Senhor. Ou seja, seja abundante, fique firme, seja constante, não desanime, não olhe para as circunstâncias, porque o seu trabalho não é vão. De repente é uma pessoa que você falou de Jesus, ela perdeu até amizade com você. Você testemunhou, ela nem conversa mais com você, ela te evita. Não tem problema. Paulo chegou a dizer em uma das suas cartas que um planta, foi em 2 Coríntios, um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. E tem outro ainda que colhe. Um planta, outro rega, outro colhe e Deus dá o crescimento. Às vezes você só plantou. Aí vai vir outro que vai regar. E outro ainda que vai colher. Às vezes você fala de Deus para alguém, a pessoa aceita ir para a igreja, aceita Jesus, já se batiza. Sabe quando está madura? Igual Jesus falou, os campos estão brancos para a ceifa. Mas alguém já orou, intercedeu, quebrou as correntes que prendiam a pessoa, já falou de Jesus, aí alguém veio e colheu. Todas as etapas são importantes, todo o trabalho é importante. Tem gente que é chamado para edificar os crentes, tem gente que não, é chamado para ganhar os perdidos. Todo trabalho é importante. Tem um pregador que ele quase parou de pregar, quase abandonou tudo, falou, não, eu só vou ser um crente ali, sentar no banco da igreja, acabou, porque no reino de Deus eu não tenho lugar. Porque ele tentava falar com os perdidos, com os ímpios, com os pecadores, e não conseguia, não sabia falar, não conseguia, e sentia um peso, era difícil. Ele falou, eu não sirvo para isso. Até que ele descobriu o lugar dele no reino, e ele viu que ele servia para falar com quem já era crente, quem já estava dentro da igreja, e cuidar dessa pessoa, edificar, junto com os pastores, trazer uma palavra de ensino, como mestre. Né? É o Philip Yancey. Eu tenho todas as suas obras aqui. Ele não é como um T.L. Osborne foi na vida, evangelista nato, puro, como um reverendo João Batista, que vai pescar lá no mar mesmo, que ganha almas, que tem aquele jeito todo especial de falar, que evangeliza as pessoas, que toca nas pessoas, que atrai as pessoas. Já Kenneth Reagan, Philip Yancey, tantos outros, cuidam da igreja, mas cada um ocupando o seu lugar, fazendo o que precisa fazer e vai colher o seu resultado. O importante é isso, você descobrir o dom que você tem. Claro que para descobrir o seu dom, você tem que fazer as coisas. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. O que aparecer para você fazer para Deus, faça. Até você descobrir qual é o seu lugar. Todos nós somos como membros do corpo de Cristo. Você vai encontrar o seu lugar, a sua utilidade. O que a mão faz, às vezes os olhos não fazem, e vice-versa.
Cada um tem a sua função. Mas o importante é você fazer. E outra coisa, orar, todo mundo pode orar. Interceder, clamar, semear. Deu para entender? Então vamos fazer alguma coisa. E não desanime se você não vê resultado. Se você não for bem recebido, não for correspondido, não se preocupe. Você está fazendo para Deus, você está sendo dirigido pelo Espírito Santo, você está testemunhando, está pregando a palavra, está falando de Deus, está servindo, está amando, está estendendo a mão, está ajudando. Eu dou uma roupa, eu dou uma cesta básica, não importa o que você faz, eu sou gentil, eu dou um sorriso, eu faço uma visita. Não importa o que você está fazendo para Deus, seu trabalho não é vão no Senhor. Não é inútil. Deixa eu te contar, eu quero contar pelo menos 5 testemunhos para você. Senta e presta atenção. Se você estava aí dormindo, acorda, desperta. Presta atenção no que eu vou te dizer, que é muito forte. Presta atenção nisso, ó. Havia um casal de missionários que foi enviado para a África. Né? E eu não estou condenando quem tem um chamado e uma missão na América do Norte, tá? Porque dificuldade a gente encontra em qualquer lugar, luta em qualquer lugar. Mas, especificamente, esse casal foi para a África, saiu dos Estados Unidos, foi para a África, e eles aprenderam a cultura de uma determinada tribo, né? De uma cidade pequena, e lá eles estavam fazendo a sua obra missionária. E eles insistiram por meses e, posso te falar, por anos. E havia uma resistência muito grande, a ponto de que ninguém naquele lugar se converteu. Ninguém. Zero. Nesse meio tempo, a missionária engravidou. A missionária engravidou. Um lugar muito precário, né? Com os cuidados, e foi uma gravidez muito difícil. Boa noite, mãe, bem-vinda, Deus abençoe. Foi uma gravidez muito difícil, né? Tempos muito difíceis, o marido cuidando dela como podia, o alimento estava escasso. A única refeição que eles tinham era uma vez por dia, quando um menino, mais ou menos uns 12 anos, ia até eles e levava algumas frutas, uns legumes, alguma coisa, ele pegava lá na tribo e ia. E por que ele ia? Porque quando ele chegava ali, aquela missionária, mesmo doente, grávida, sem poder andar, se sentindo mal, ficava só deitada, ela cantava para ele, e ele gostava de ouvir aqueles hinos, aqueles cânticos, fazia bem. Pastor Carlos Sá, meu amigo de Ribeirão Preto, bem-vindo. Não há problema, Deus abençoe. Então, ele sentia bem, e ela, além de cantar aqueles hinos tudo, pregava para ele. E ele ficava, sabe, bem pretinho, e aquele olho branco assim arregalado, né? O olho negro, mas aquela bola branca assim, arregalada, ficava olhando para ela e não respondia nada, não falava nada. Mas todos os dias ela falava e pregava e cantava e orava por ele, abençoava a vida dele. E aconteceu que quando chegou a hora do parto, aquela Alexa, abaixar, aquela missionária não resistiu e acabou falecendo. E o marido, então, naquele desespero porque a mulher adoeceu, morreu, deixou a filha para ele cuidar. A igreja que o sustentava havia parado alguns meses de mandar o sustento, os recursos. Por isso eu aplaudo a todos que têm mantido missões e missionários, né? Pastor Paulo Clava, da Igreja Batista da Lapa, um grande abraço, meu amigo,
uma pessoa a quem eu admiro, que me inspira, e essa igreja tem ajudado missionários, tem mantido missionários, e tantas outras, né? Quando eu falo de uma, eu não estou desqualificando nenhuma outra, tá? São muitas e hoje eu resolvi falar dessa. E ele então ficou desanimado. E ele ligou para algumas pessoas, conseguiu o recurso e voltou para os Estados Unidos. Marcos, pastor, querido, amigo, Deus te abençoe. O que acontece? Está em Santa Catarina, né, Marcos? Pregando a palavra. O que acontece? Ele voltou, mas voltou e se desviou. Por tudo aquilo, por ter sido abandonado pela igreja, porque ninguém se converteu na África, porque ele perdeu a esposa, porque estava com uma bebê. E, inclusive, por falar em bebê, ele começou, inclusive, a beber. Se desviou mesmo do evangelho, né? E a filha que nasceu, antes da mãe morrer, ela foi cuidada mais ou menos pelo pai, né? Ele criou, cuidou tudo, mas... E ela ouviu falar de toda a história da mãe, a obra missionária que eles fizeram lá, o pai e tudo mais, e ela acabou se convertendo, se apegando com Deus, ia numa igreja, servia a Cristo, né? Orava pelo pai. E olha que interessante, um dia ela estava lá nos Estados Unidos, estava passando em frente a um ginásio, e ela ouviu uns louvores, ouviu, né, uma palavra, enquanto ela passava ali, uma longa distância, ela ouviu e ela então resolveu entrar. E quando ela percebeu, era um culto evangelístico. E ela parou ali um pouco em pé mesmo, ficou ouvindo e de repente entrou um rapaz e antes dele pregar em si, ele falou: eu quero dar o meu testemunho. E ele começou a falar. Ele falou assim... Ele falou assim: eu era pequeno numa aldeia lá na África e Deus mandou um casal de missionários lá para poder falar de Jesus. Perdoa. E a única notícia que eu tive desse casal foi quando a missionária, na hora do parto, perdeu a vida e o missionário pegou a sua bebê e foi embora. Eu nunca mais os vi. Eu só lembro de levar comida para eles, de ouvir louvor, palavra, oração. E aquilo mexeu tanto comigo que Jesus me salvou através daquela mulher, da vida dela, do testemunho, das orações, da palavra. E quando eu cresci um pouco e comecei a entender melhor e buscar Jesus, eu comecei a falar com cada pessoa da minha tribo, da minha cidade. Inclusive o nosso líder se converteu. E hoje lá nós temos uma igreja e praticamente toda a tribo se converteu a Jesus. E eu saí de lá e me tornei um missionário. Eu rodo o mundo falando de Jesus. E eu só tenho que agradecer a Deus por Ele ter feito isso comigo e com a minha tribo e com a minha família. Aí você imagina aquela moça ouvindo aquele testemunho, ouvindo aquela palavra. Ela só conseguiu ficar ali para no final ir lá abraçar aquele rapaz e dizer: eu sou a filha daquele casal de missionários. Como eu falei no começo aqui, como eu li nas Escrituras Sagradas, seu trabalho no reino, seu trabalho para Deus não é vão. Depois de contar tudo isso para o pai,
ele se arrependeu e voltou para os braços de Jesus. Nosso trabalho não é vão. Agora, esse ano, na Índia, um rapaz muçulmano, e eu respeito todas as religiões, todas as crenças, eu estou contando o que aconteceu. Um rapaz muçulmano, jovem, garoto, ouviu falar de Jesus, ouviu falar de Cristo, e no local que ele mora, não pode mudar de religião. A pessoa que aceita Jesus, ela muitas vezes perde a vida. E aí foi falado para ele e para o amigo dele: vocês querem entregar a vida para Jesus? E lá não é o seguinte: você quer viver para Jesus? Não. A pergunta é: você está disposto a morrer por Jesus? Elisu, boa noite, viu? Bem-vinda, Deus abençoe. Você está disposto a morrer por Jesus? E aí o amigo falou que sim, aceitou Jesus, se batizou e tal. E ele, naquele momento, falou: não, eu não estou pronto. Mas 15 dias depois, Deus o visitou, aquela palavra falou forte. Ele voltou lá e falou: agora eu estou pronto para morrer por Jesus, dar minha vida por ele. E ele foi então batizado. E ele fazia isso escondido do pai. Ele chegava a faltar da aula na escola para poder ir ser discipulado. E até que um dia, ele voltando desse discipulado, voltando para casa, o pai dele estava esperando. E falou assim: meu filho, onde você estava? O que você estava fazendo? Bravo, já pronto para acabar com tudo. E o garoto sabia que tinha chegado a hora dele, por ele ter entregue a vida a Jesus. Ele falou: pai, eu não vou mentir para o senhor, eu sei qual é a nossa lei aqui, pelo islamismo, e é o seguinte: eu aceitei a Jesus, me batizei, estou servindo a Deus e estou pronto para dar minha vida por Jesus. E o pai olhou para ele e falou: meu filho, eu só queria ouvir isso da sua boca. Eu quero dizer que eu também sei das regras, também sei da punição, e eu deveria te matar. Mas ao contrário, eu quero que você me fale desse Jesus e me leve para esse lugar. Porque eu descobri o que você está fazendo há 3 meses. E por 3 meses eu tenho te seguido. Por 3 meses eu tenho te acompanhado. E mais do que isso, meu filho, de 3 meses para cá, todos os dias eu coloco veneno na sua comida. E você não morreu, meu filho. Eu quero esse Jesus que faz milagres. Eu quero esse Deus que está na sua vida, que te guardou. Evangelho é isso, meus queridos. Sinais, prodígios, maravilhas. Como eu disse, há resultados que a gente vê aqui agora, há outros que só lá no céu. Teve um casal de missionários, algumas décadas atrás, que voltava para o seu país de navio e viu uma multidão no porto, assim, todo mundo acenando, mostrando flores, lenços para o navio que chegava, e eles ficaram felizes. Olha, que recepção! Quem será que veio para receber a gente quando todo mundo desembarcou? Eles viram que os aplausos e acenos e gritos não eram para eles. Não havia ninguém para recebê-los depois de 20 anos de obra missionária. O marido se entristeceu, abaixou a cabeça, a mulher olhou para ele e falou: meu bem, sabe por que ninguém estava acenando para a gente? Ninguém estava nos aplaudindo? Ninguém veio aqui para nos receber? Porque depois de 20 anos nós não estamos ainda voltando para o lar. Aqui não é nosso lar. Quando chegar a nossa hora de voltar para o lar,
aí sim você vai ver a recepção que foi preparada para nós. Mas aqui não é o nosso lar. Não faça para o homem, querido. Não. O homem não consegue enxergar, o homem pensa em si. O homem não reconhece. Mas Deus está vendo tudo que você está fazendo. Seu trabalho não é vão no Senhor. Seu trabalho não é vão no Senhor. Eu estive por esses dias com meu querido amigo, irmão, colega de ministério, pastor Klaus. E o pastor Klaus tem uma igreja linda, maravilhosa aqui em São Paulo, perto da minha casa. Alguns minutos daqui. O irmão dele, lá em Curitiba, também tem uma igreja gigante, maravilhosa, grande homem de Deus. E o pastor Klaus contou como foi que o evangelho chegou na casa dele, na família dele. Ele conta que a avó dele foi, há décadas atrás, numa igreja aqui na Água Branca, uma igreja batista, aqui num bairro de São Paulo chamado Água Branca. E ela foi e começou a frequentar os cultos, entregou a vida para Jesus, tudo. E um belo dia ela foi conversar com o pastor e disse assim: pastor, eu queria uma orientação, queria que o senhor me dissesse o seguinte. A avó do pastor Klaus. Ela disse o seguinte: pastor, o meu marido, né, o avô do pastor Klaus, o meu marido, ele vai lá no centro espírita, né? Ele tem a fé dele, a crença dele, e ele disse que essa semana faz questão que eu vá com ele numa sessão, faz questão que eu vá lá participar daqueles rituais. O que o senhor me diz? E o pastor sorriu, olhou para ela e falou assim: vai, acompanha seu marido. Pois eu oro em nome de Jesus neste momento, que nada que eles planejaram lá vai acontecer. Pode ir tranquila, vai. Deus está com a senhora. E ela foi. Falou, quando chegou o dia, a hora, vamos lá, vamos, sem problema. Ah, mas você não vai na igreja? Não, não tem problema, vou te acompanhar, você é meu marido. E aí quando chegou lá, eles começaram o ritual e bate tambor, e invoca e faz e acontece. Acontece não, nada aconteceu, até que a sessão foi interrompida. E o líder disse: olha, vai todo mundo para casa, hoje nós vamos encerrar por aqui, porque tem alguém aqui dentro atrapalhando. E não dá para a gente receber quem tem que receber. Vão embora. E eu não preciso nem dizer que o avô, né, o marido dela no caso, se converteu, depois os filhos e finalmente os netos, sendo que um deles é o meu querido pastor Klaus da igreja Quírios, aqui em São Paulo. Nada que a gente faz para Deus é vão. Uma oração, uma palavra profética, uma palavra de autoridade que virou decreto e que salvou uma família e abençoou até agora, até a terceira geração. Quantas milhares de pessoas são membros daqui da igreja Quírios, debaixo do ministério do pastor Klaus, da sua esposa, pastora Lupe, e agora as filhas, tudo por causa de uma palavra de um homem de Deus. Vai, que não vai acontecer nada lá e Deus vai fazer a obra. E ela se cumpriu. O nosso trabalho não é vão no Senhor, principalmente quem é líder. Você tem que estar conectado com o céu, não é a sua vontade, a sua cabeça, sua palavra, seu jeitinho, o seu dó. Não! É conectado, é autoridade, é mergulhado na palavra, cheio do Espírito e vai fazer a diferença.
Se me permite, mais um testemunho. Uma mãe orava pela sua filha para que ela se convertesse. A filha, sabe, naquela fase de adolescência, 15, 16 anos, rebelde, enfrentava a mãe, falava, se Deus, essa igreja, esse pastor, não sei o que, criticava, xingava, eu nunca vou me converter, eu não quero saber, eu quero saber de aproveitar a vida, a senhora é doida, é fanática e tal, aquela confusão que a gente sabe que acontece. Até que, oi Tailane, tá, ela perdeu o começo, depois eu vou pedir para você olhar, vai ficar salva a live, tá? Você olha esse pedacinho que você perdeu. Olha quanta gente comentando aqui, amém, amém, glória a Deus, Deus é bom, aleluia, Eunice falando. Uma palavra com amor sai com a virtude do Espírito Santo, amém, glória a Deus, isso mesmo. Então, eu falava dessa mãe que orava pela filha, e teve um dia que a filha falou assim, mãe, eu vou sair, eu não tenho hora de voltar. Eu não tenho hora de voltar. E saiu. Porque ela havia sido convidada, na verdade, assim, ela não foi convidada. Ela ia em boate, ela fazia uso de algumas substâncias, ela se envolvia com tudo que os amigos da pesada se envolviam. Ela era uma delas. Só que eles disseram que haveria uma festa, em particular, uma festa específica, que não seria só uma balada, uma coisa assim, mas teria a ver com espiritualidade. Teria a ver com as pessoas que fossem ali tinham que estar preparadas porque iriam fazer um pacto muito forte, né, com o mal. E ela falou assim, eu quero ir, eu quero ir. E eles falaram, não, você é muito nova, não, mas eu quero ir. Né? Como até a esposa falou aqui, um pacto satânico. E ela falou, eu quero, insistiu, tudo bem, pode ir, pode ir. E aí liberaram, e aí meia-noite se encontraram no local, e um lugar muito escuro, e tinha uma mulher feiticeira, uma bruxa na porta. E cada um que ia entrar, não bastava falar sobre o convite e tal, mostrar o convite. Tinha que olhar nos olhos dela. E ela então liberava a entrada. Liberava a entrada. E aí aquele grupo chegou, um entrou, o outro entrou, o outro entrou. Quando chegou a vez da menina, a bruxa olhou, segurou, assim, colocou a mão no ombro dela e falou, epa, ei, você não pode entrar. Aqui não é lugar para você. Não, mas a minha galera toda entrou. Oi, deixa eu... Olha quem chegou. Acabou de tomar banho, né? Boa noite. Tá cheiroso, meu príncipe. A mão enrugou de tanto que ficou na banheira, né? Meu anjo, vai lá. Todo mundo gosta de te ver. E aí... essa bruxa colocou a mão no ombro dela e falou, não, aqui você não entra. Mas por quê? Meus colegas entraram, eu sou dessa turma, eu estou com eles, eu faço tudo que tem que fazer. E ela disse, não, aqui você não entra porque você é crente. E ela falou, Deus me livre, não fala isso comigo, eu não sou crente, eu odeio crente, odeio igreja, odeio Deus. E a bruxa olhou para ela serena, uma voz mansa, e disse assim, minha filha, se você não for crente, perdoa que hoje eu tô... É muito forte isso. Minha filha, você pode não ser crente, mas alguém da sua família é. Porque eu olho para você e ao seu redor existe um arco de fogo. Aleluia! Aqui você não entra! Aqui você não entra! E ela voltou para casa revoltada com aquilo. E quando chegou em casa, a mãe dela
estava de joelhos, orando e clamando pela vida dela. E no meio do caminho, Deus tocou no coração dela. O Espírito Santo estava naquele lugar. E pela primeira vez ela ouviu a mãe falando de Jesus para ela. Ela deu ouvidos. E naquela madrugada, ela se converteu. Eu vejo um arco de fogo ao seu redor. Deus tem recolhido as suas orações. Ele tem ouvido o seu clamor. Ele tem recolhido as suas lágrimas. Pode ter certeza disso. Não importa o que você tem passado na vida financeira. Só Deus sabe o que você está passando. Com a sua família que você tanto ama, por quem você tanto luta. Às vezes a sua saúde. Eu não sei o que você está passando, mas continua orando. Continua clamando. Porque Deus ouve e atende orações. Eu sou prova viva disso. Deus ouve e atende orações. Deus ouve e atende orações. Deus ouve e atende orações. Para finalizar, para a gente orar, o meu amigo, que inclusive está em Ribeirão Preto, pastor Pablo, que é líder da igreja Bola de Neve em Ribeirão Preto. Ele é de São Paulo, a família dele é daqui. Quando eu pastoreava na Igreja Internacional da Graça de Deus, na Lapa, a mãe do pastor Pablo, que na época não era pastor nem crente, frequentava a igreja, isso ele próprio me contou. E eu falo com muito temor, com muito respeito, porque é um homem de Deus. Quando eu vou a Ribeirão, eu sempre tomo um café com ele. Mais converso que tomo café. Já assisti alguns cultos com ele, inclusive. Pois bem, ela frequentava a igreja e um dia ela foi no culto e falou: pastor Ricardo, ora nessa roupa aqui do meu filho, Pablo. Inclusive era um pijama. Ora aqui no pijama dele, porque ele vai para uma tal de festa do pijama aí e o negócio dá pesado. O negócio, é um negócio terrível. Tudo que não presta acontece lá. Tá bom? Orei, consagrei, abençoei. Quando ele estava indo para essa festa, ele teve um acidente com o carro e ele não chegou aí nessa festa. E ali começou a conversão dele, o milagre na vida dele. Porque ele não foi, e a vida começou a mudar, começou a ir para a igreja, aí depois da graça ele foi lá para Bola de Neve. Inclusive, Deus abençoe muitíssimo a vida, a família, o ministério do pastor, do apóstolo Rina, a quem eu admiro muito. Sim, eu admiro muito tantos homens e mulheres de Deus, admiro e falo: meu Deus, eu só prego porque o Senhor me chamou, pela tua misericórdia, porque perto desses homens e mulheres, quem sou eu? Mas até que ele foi para lá e se converteu e se batizou e se tornou um grande líder. Ele lidera não só Ribeirão Preto, mas várias igrejas ali na região. Queridos, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Se você parou, volte a trabalhar. Ainda é dia, não chegou a noite. Se você pecou, se arrependa e deixa Deus te usar de novo. Para o homem você não presta mais, não serve mais. Como disse o bispo Ricardo Braga. Uma pessoa falou assim: você sabe o que fulano fez? Sim, quando que ele fez isso? Há 12 anos, Então depois que ele fez isso, a gente pode matar e mandar para o inferno. Não, a pessoa mudou, se arrependeu, se levantou e agora está procurando servir a Deus. Agora está procurando dar fruto, agora está procurando ajudar as pessoas. Então, volta. E posso falar uma coisa? Trabalha duro, trabalha arduamente.
Não é quando dá na sua cabeça, não. Trabalha com afinco, luta mesmo, de noite. De noite, eu não estava no script aqui não, mas uma missionária já de mais de 70 anos, ela caminhava 5 quilômetros para chegar lá na igrejinha dela para fazer os cultos, orar, profetizar. Um dia ela voltou para casa tarde da noite, já era quase meia-noite quando voltou, e alguém chegou e disse: olha, tem alguém precisando muito da senhora. Ela cansada, falou: ó, eu não vou conseguir chegar no mesmo ritmo. Mas ela comeu alguma coisa e saiu para percorrer de novo aqueles 5 quilômetros. E depois mais 5 para voltar para atender uma pessoa que estava necessitada. O seu trabalho não é vão no Senhor. Vale a pena. Jesus fez um sacrifício muito maior por você. E você pode continuar se entregando, se deixando usar por esse Deus poderoso. Porque a sua vida será cada vez mais renovada, ungida e abençoada. Eu poderia ainda ficar falando muita coisa aqui. Muita, que já... O coração aqui está fervilhando de palavras, fervilhando. O Espírito Santo está fluindo. Mas eu quero aproveitar esse momento para orar com você. Deixa as lágrimas cair, pode deixar. Ora, você sabe exatamente o que você precisa falar com Deus. Então vamos falar. Pai de amor, Pai querido, Pai de misericórdia. Pai, oh, bendito seja o teu nome. Eu só quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor está fazendo, ó Deus, na nossa vida. Por tudo que o Senhor fez aqui nesta noite. Pelos homens e mulheres que têm permanecido firmes, ó Deus, no seu chamado, no testemunhar, no pregar, no orar, no interceder, no semear, em tudo que estão fazendo, ó Deus. Obrigado, Senhor. Aquele que caiu, levanta. Aquele que pecou, perdoa, restaura, limpa, lava, purifica, santifica. Aquele que se desviou, que ele volte hoje, agora, para os braços do Senhor. Aquele que estava decepcionado com o homem, ó Deus, pela falta de reconhecimento, pela ingratidão, que hoje ele dê a Ti todo louvor, honra e glória, e saiba que é do Senhor que virá a recompensa. Aleluia! Pai, que corações sejam despertados, que vidas sejam abençoadas. Ó Deus, que se levante agora um exército para fazer um estrago no inferno, ó Deus, para continuar, para avançar, para se animar, ó Deus, em nome de Jesus, para ser firme, constante e abundante na obra do Senhor, cada um no seu chamado, até aquele que se sente o menor, aquele que se sente o mais indigno, ele faz parte do corpo. Ele tem a sua função, ele tem a sua importância. Quantas são aquelas mulheres, meu Deus, que com as suas mãos preparam um pão, preparam uma sopa, preparam um almoço e levam para alguém que está lá na igreja, às vezes passando o dia, e talvez será a única refeição da pessoa. Ou alguém que não recebe, só recebe críticas, e ela vai lá e leva um bolo, leva um pão, leva uma comida, e a pessoa se sente amada. Às vezes é aquele jovem obreiro que sente naquela senhora como se ela fosse a própria mãe, com aquele ato de carinho. Ou seja, todos podemos fazer algo para o Senhor, é só prestarmos atenção naquilo que o Senhor tem falado, naquilo que o Senhor tem feito, na direção que o Senhor tem dado, e fazer. Se alguém foi chamado para ser contador, se ele fosse médico, ele estaria fora do propósito. Se alguém foi chamado para ser pregador, se ele for qualquer outra coisa, vai estar fora do propósito. Se alguém foi chamado para alguma coisa, é aquilo. E o Senhor tem dado dons e chamados para cada um, ó Deus, que me assiste agora. Inclusive esse que nem convertido é, quer dizer, ele ainda não sabe que é convertido, mas ele
já é convertido, ele já foi marcado por ti. Em nome de Jesus. É aquele filho de pastor que fala, não, o chamado é só do meu pai. Ah, sabe de nada, inocente. Há um chamado ali, há um fogo ardendo, queimando, e ele também vai servir ao Senhor. Ele também vai dar frutos. Pode não ser um ministério igual ao do pai, da mãe, mas vai servir ao Senhor com seus dons, talentos, habilidades, com a sua profissão, com o seu sorriso, com a sua alma, com a sua vida, com seus recursos. Eu te louvo, Pai, porque há 7.000 que não se dobraram, porque a igreja está viva, avançando, a igreja é santa, imaculada. Como pregou a semana o pastor Carlos Sá, a igreja é bonita, está toda ataviada, é a noiva esperando o noivo. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Eu te louvo e eu abençoo essas vidas. Tenha o seu ministério confirmado. Oh, mude de lugar e comece a frutificar. Em nome de Jesus. Seja curado, seja liberto, seja salvo. Em nome de Jesus, seja prosperado. Seja liberto, seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Tem alguém para escrever amém, para colocar a mãozinha aí? Glória a Deus. Alice, Olive, glória a Deus. Aleluia. Tanta gente aqui participando conosco nesta noite. Que coisa linda. Louvado seja Deus. Quando você diz amém, você está concordando, você está em perfeita conexão e sintonia com o céu. Aleluia, amém, amém, amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Queridos, eu fico por aqui. Eu encerro aqui esse culto, essa pregação, essa palavra, essa live, desse o nome que quiser, essa igreja online, essa igreja viva, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muitíssimo. Deus abençoe sua família, seu ministério, em nome de Jesus, e que você frutifique em tudo que você fizer. Eu tenho um pedido, acabando aqui, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, no nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe, ótima noite, fique na paz, em nome de Jesus.